Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, na nossa turma G3, estamos em semana de acampamento e hoje faremos uma aula de devolutiva, de mapa, sobre as trilhas. Então, você já nos conhece, meu nome é Juan, eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura de vocês e escrita. Hoje nós vamos fazer a devolutiva do mapa. Em casos extremos, aí pegue seu lápis, caderno e borracha, caso você queira anotar os seus resultados de mapa, como funcionam as trilhas. Se você tiver alguma dúvida em relação às trilhas ali, a qual trilha você estiver e tudo mais, você pode anotar também. Então, é importante isso aí para você seguir esse raciocínio durante a sprint. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de mindfulness, aí, momento onde nós relaxamos, tranquilizamos, ativamos a nossa atenção plena. E hoje nós vamos escutar o som do deserto, pessoal. Imaginar aí que estamos sendo guiados ao tesouro da tranquilidade, atenção plena, como se fôssemos guiados por um mapa. E esse mapa no meio do deserto, ok? Olha aí, a gente vai estar no meio do deserto, atrás de um tesouro. Incrível. Então, se acomode aí na sua cadeira, coluna ereta, seus braços aí soltos, ok? Pode ser em cima das pernas ou em cima da cadeira, da mesa, perdão. E vamos relaxar, pessoal. Feche os olhos. E imagine que você está no meio do deserto. Talvez você esteja com aquelas roupas que cobram todo o corpo para se esconder aí do calor do deserto ou o frio da noite. Você está enfrentando aí uma tempestade de areia, cobrindo o seu rosto assim, cobrindo seus olhos. E na outra mão você tem aí um mapa, ok? Um mapa que está te guiando para você fugir desse clima tenso do deserto, encontrar um abrigo, também encontrar um lugar de descanso e, quem sabe, o seu tesouro aí no meio do deserto. Você começa a caminhar, seguir esse mapa. Você tem um objetivo hoje. Enfrentando as dificuldades, enfrentando as adversidades, talvez as montanhas de areia, talvez as miragens que você encontra no meio do deserto. Mas você não desiste, você continua seguindo o seu caminho, até chegar num ponto que você até se confunde. Será que é uma miragem ou será que é real? Você vê uma árvore. Você começa a ir até aquela árvore para ver se ela é real, e de fato ela é real. E embaixo dela, você pode se esconder um pouco do sol forte, e ali você pode tranquilizar-se um pouco com relação até se esconder dessa tempestade de areia. Aproveite esse momento que você está debaixo dessa árvore, respire fundo pelo nariz, solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire fundo pelo nariz, solte o ar. E agora que você deu uma descansada, você continua a sua jornada aí nesse deserto. Você vai subindo aí as montanhas de areia até achar uma pirâmide. Rapidamente você
corre em direção à pirâmide. Você vê uma abertura para entrar nela e você entra. Ela tem pequenos corredores, meio que um labirinto. Você acende sua tocha para conseguir enxergar. Mas como você tem o mapa, ele está te direcionando para o lugar certo. Você continua, continua, até que você chega numa sala cheio de tesouros. Você respira fundo, aliviado, porque agora você chegou no seu objetivo, pessoal. Podem abrir os olhos. Estamos preparados aí para mais um momento de aula, gente, nessa aventura que foi aí. Espero que vocês tenham conseguido imaginar aí. Se lembra do nosso último conteúdo aí, pessoal, da matéria? Na nossa última aula, nós fizemos uma retrospectiva da sprint, ok? Vimos lá os nossos conteúdos de matemática e tudo mais. Jogamos alguns jogos juntos. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as trilhas e a gente vai ver o resultado de mapa de vocês, ok? Então, eu vou mostrar, inclusive, algumas curiosidades para vocês aí. Então, vamos começar falando aí sobre as trilhas do Alicerce, gente. O que são as trilhas do Alicerce, né? Vamos começar por aí. Deixa eu perguntar aqui. Camila, você lembra aí? Você é uma aluna antiga aí, já viu algumas aulas de acampamento, você é uma menina experiente no Alicerce TV. Queria perguntar para você, você sabe o que são as trilhas? É onde vê as habilidades, né? Uma coisa assim. Tipo isso. Pessoal, vou pedir de novo. 5 minutinhos, só para eu ir lá buscar uma água. Se eu tancar minha garganta aqui, eu preciso tomar uma água. Vou buscar uma garrafinha e já volto. Ok. Vou ver se tem café. Já viram aquele meme do menino que ele diz assim: eu quero café. Passa café. Tem meu café. Isso é um assalto, eu quero café. Café. Eu quero café. Você não pode tomar café. Você quer uva? Não, eu quero café. O nenenzinho tinha 1 ano de idade. Imagina aí, Caio, a Jade. Eu quero café. É tão bonitinho. Bem-vindos, bem-vindas, Henrique Queiroz, Letícia, Joana, que chegaram agora. Boa. Pessoal, peguei minha água aqui. Aproveitei para dar um chamado para vocês. Bebam água, é importante. Vamos lá. Vou falar um pouco mais baixo. Eu só quero café. Oi, Samile. Isso é meio estranho a câmera do professor. Ah, sim, ela tá dando uns glitches, gente, mas eu não tô sabendo arrumar. Ontem ela já estava assim, ela tá dando dá umas coisinhas assim, né? Idade, Parkinson. Deve ser. Então vamos lá. Continuando aí, a Camila disse que são onde a gente vê as nossas habilidades, né? Algo assim. Tem a ver, tem um pouco de a ver, assim, né? Principalmente habilidades para a vida, também tem uma trilha. Mas as trilhas, gente, do Alicerce, são... deixa eu até ver se vai aparecer aqui já. Ó, são as áreas de aprendizado que o Alicerce trabalha e estão alinhadas aí com a Base Comum Curricular Brasileira. Até está em azul ali a Base Curricular Comum Brasileira, porque essa base comum aí é que o MEC usa lá na tua escola, por exemplo. Lá na tua escola, os seus professores eles precisam passar algumas matérias para vocês. Por exemplo, o professor de matemática ele tem que passar
um certo conteúdo para você. Esses conteúdos que ele precisa passar para você, vêm da onde? Ele não tira da cabeça de corda falando, hoje eu vou passar para vocês aí frações, gente. É isso que eu vou ensinar para os meus alunos hoje. Não é assim que funciona, né? Ele tem da onde que diz para ele o que ele tem que ensinar. O que diz que para ele que ele tem que ensinar é a base comum curricular brasileira, ok? Que tem lá já registrado lá o que o aluno precisa saber em cada ano. Por exemplo, ele está no 6º ano, ele precisa dessas competências aqui. No 7º, ele precisa dessas aqui. Então, as trilhas do alicerce estão alinhadas com isso. Então, o que você aprende lá na sua escola, basicamente você também aprende aqui. Qual que é a diferença? Que aqui, o alicerce ele não trabalha com os anos, né? Se você está no 6º ano, você tem que saber isso. Aqui a gente trabalha com o seu nível de aprendizagem. É por isso que você precisa fazer o mapa. É através do mapa que você vai que a gente vai saber o que você já sabe e o que você não sabe. E é com base nisso que a gente vai ensinando vocês. As trilhas, pessoal, são cada área de aprendizagem. Por exemplo, matemática é uma trilha, leitura é uma trilha, escrita é uma trilha, habilidades para a vida é uma trilha. Para quem faz, né? Não é o nosso caso aqui, mas para quem faz inglês no Alicerce. Inglês é uma trilha, certo? Deixa eu ver se tem mais. Acho que são essas, né? São essas. Então, cada uma dessas áreas é uma trilha. E por que chama de trilha? Porque existe uma jornada de aprendizagem de níveis ali, ok? Então, são esses níveis. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vinda. Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais baixo, que eu acho que eu estou judiando da minha voz. Vamos lá. Então, olha lá, quais são as trilhas ali? Aqui eu falei para vocês, né? Leitura e escrita, tá? Essas duas trilhas são separadas, mas né, tem a ver ali com o português, que a Lara traz para a gente. Credo, gente. Trago, sim. Trilha de leitura, escrita, matemática, inglês e habilidades para a vida. Eu estava escrevendo aqui, pessoal, no chat para vocês, que, logicamente, né? Vou falar, então, não vou nem escrever. Logicamente que essas não são as únicas matérias necessárias para a formação de um aluno completo, né? A gente tem diversas outras áreas do conhecimento e disciplinas que são super necessárias de vocês estarem vendo, estudando regularmente, né? Aprendendo sobre. Só que o alicerce, ele tem uma característica de ser mais como um reforço, né? Uma complementação escolar. Então, a gente não tem um objetivo de suprir todas as necessidades aí que o aluno deve ter e entender, né? Nosso foco são nessas áreas básicas do conhecimento. Porque, assim, se você não tem um bom nível de leitura e de escrita, dificilmente você vai ter um bom nível em história, que requer leitura, em sociologia, em filosofia, em geografia, né? Nas áreas aí da humanidades, porque é tudo muito, muito relacionado. Em biologia também, por exemplo. Se você não tem um bom domínio em matemática, você provavelmente não terá um bom domínio aí em física, né? Em alguns momentos na química. As habilidades para a vida, para vocês verem, né? As habilidades para a vida nem está diretamente relacionada a outras disciplinas, mas está diretamente relacionada a como você lidar tanto com as outras pessoas como com sua própria forma de estudo. Quantas vezes a gente bate aqui em concentração, em atenção, em raciocínio lógico, em criatividade, né, em flexibilidade cognitiva, e tudo isso está super relacionado ao aprendizado, tá? E o inglês é porque, gente, no Brasil, infelizmente, a maioria das nossas crianças e adolescentes dominam uma língua, né, a língua materna, sua língua mãe. E aí, se a gente puder expandir e alcançar outros horizontes, é mais como um plus, né? Mais como um adicional. Beleza? Então, atentem-se, estudem as outras disciplinas, tá? Se dediquem, olhem para elas com afeto, com carinho, porque é necessário. Boa, Lara, obrigado. Em inglês eu sou mestre.
Aí Eu sou sim, Caio. sou poliglota, eu sei falar inglês, japonês, chinês e também sei falar indiano. Meu Deus do céu, aí sim, hein? Eu falo português e cearenseis. São as Tá línguas aí certo. que eu... Ah, verdade, tem mais uma língua, eu falo mirenês. Mineirês é difícil, hein? Esse daí Uai. É só para você tem que quem, ter domínio. esse é só para quem sabe. Então, gente, boa. Essas são as trilhas do Alicerce aí. Continuando aí. Então, cada trilha, pessoal, ela é dividida em 7 níveis, ok? De aprofundamento. Então, deixa eu abrir aqui, fica mais fácil para eu ler. Cadê? O link está no próprio slide. É, né? Mas acho que é o link de outra coisa, sim. Então, olha, ó, cada trilha é dividida em 7 níveis de aprofundamento, ok? Então, quando a gente fala lá com vocês, por que é importante sempre trazer isso aqui no mesmo dia que a gente vai trazer o resultado de mapa para vocês? Porque nesse momento eu falo aqui para vocês, olha, os níveis são esses: desbravador, mochileiro, navegador, mergulhador, alpinista, aviador e astronauta. Daí a gente vai lá trazer o resultado e a gente fala, você está em mergulhador. A pessoa pergunta, mas isso é bom ou é ruim, professor? Então, por isso que a gente tem que sempre trazer essas considerações aí para vocês, né? Então, olha, 7 níveis de aprofundamento e cada nível é dividido em blocos de aprendizagem. Então, por exemplo, mergulhador, você pode ser mergulhador 1, mergulhador 2, mergulhador 3 ou mergulhador 4. Tá? Então, ele é dividido, nesse caso, em 4 blocos. Todas as trilhas são divididas todos os níveis são divididos em 4 blocos, com exceção de 2 níveis. O primeiro nível, que é desbravador, e o último nível, que é astronauta. Eles têm mais blocos, né? O desbravador tem 8 blocos e o astronauta também tem 8 blocos. Tá? Então, quando você chega lá em astronauta, qual que é o caminho para você terminar as trilhas do Alicerce aqui nesse caso, né? Porque daí você vai para outros, né? O Alicerce Cursinho, por exemplo. Para você terminar as trilhas ali, você vai precisar chegar no astronauta 8. Né? Então, você entra no astronauta 1, por exemplo. Daí você vai percorrendo todos eles até chegar no astronauta 8. Que seria o último, o final aí, ok? O sabe tudo. Então, beleza, vamos continuar aqui a explicação. Então, olha lá, os níveis aí para vocês pegarem bem, gente. O primeiro nível é desbravador, tá? Tem 8 blocos. Então, desbravador 1, desbravador 2, desbravador 3 e por aí vai. O segundo nível é mochileiro. Daí, nesse mochileiro tem 4 blocos. Mochileiro 1, 2, mochileiro 3 e mochileiro 4. Depois tem navegador. Navegador também tem 4 blocos. Então, navegador 1, navegador 2, navegador 3, navegador 4. Mergulhador também tem 4 blocos. Alpinista também tem 4. Aviador também tem 4. E daí o astronauta tem 8. São esses 7 níveis, ok? Eu piloto avião. Oi? Eu piloto aviões. Em leitura, Aí, pilota. muito bom. Em leitura mesmo. Ótimo. Então, gente, esse fato de você... Por isso que a gente chama de trilha, né? Porque você vai avançando, você vai cada vez se aprofundando mais, né? Até acho que a Lara falou sobre isso uma vez, né? Comentou que o desbravador, o mochileiro, o navegador ali, e o mergulhador são níveis de aprofundamento. E depois é só voar, né? Daí você começa a ir para cima, né? Alpinista, aviador e daí astronauta. Você vai começando só a ir para cima. Então, você se aprofunda primeiro para depois sair voando. Então, Levando legal isso para as competências, né, desbravador, mochileiro, navegador e mergulhador, pessoal, trazem competências bases, né? Competências que é fundamental você ter uma solidez para que você consiga, em alpinista, aviador e astronauta,
desenvolver outras competências que vão ser mais complexas, porém totalmente relacionadas, né? Então, acho que esse é o sentido do se aprofundar e depois voar, né? É ter uma Isso boa mesmo. base para poder conseguir entender outras coisas que já são mais hardcore, mas que, no fundo, é só um desenvolvimento daquilo que você já sabe. Boa, Lara. Um exemplo bom disso aí, gente, é, por exemplo, né, sendo bem básico, assim, mas o desbravador, por exemplo, geralmente a pessoa ali está aprendendo contagem, está aprendendo a entender a quantidades, depois a pessoa aprende um pouquinho de soma, tá? Daí no mochileiro a pessoa começa a aprender subtração, multiplicação. No navegador a pessoa começa a aprender divisão, se aprofundar mais em problemas com todas esses, né? Problemas com soma, problemas com multiplicação, problemas com divisão, problemas com subtração. E no mergulhador, a gente daí começa a aprofundar mesmo. Por quê? Porque daí a gente vê expressões numéricas e frações, onde a gente então está se aprofundando em tudo isso que a gente aprendeu, a gente está se aprofundando. Depois de passar dessa base de aprofundamento, a gente começa a voar. Por quê? Porque no alpinista, no aviador e no astronauta, a gente começa a aprender matérias que precisam dessa matemática básica. Tá? Então, não é só a matemática em si mais daí. Você vai aprender uma coisa que você já precisa daquele aprendizado anterior. Por exemplo, a gente viu, por exemplo, potências. Potência é uma coisa mais de alpinista ali. Por quê? Porque a gente precisa saber somar, a gente precisa entender multiplicação para poder usar potência. Então, você vê que já é uma coisa a mais, que você já usa aqueles conhecimentos adquiridos. Então, é interessante a gente ver essa maneira como funciona aqui os níveis aqui no Alicerce. É bem interessante. A Bom, leitura é parecida. é parecido? Quer explicar? Pode explicar. Na leitura, gente, em Desbravador, por exemplo, a gente aprende a ler. Tem coisa mais básica do que você saber ler. Não ler, né, assim, básica e fundamental, não só ler, mas, por exemplo, pontuação, algumas coisas já um pouco de acentuação, mas bem básicas. Em mochileiro, a gente começa a aprender a fracionar as palavras, a entender as sílabas, a fazer divisão monossílabo de sílaba, oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Em navegador e mergulhador, a gente começa a se aprofundar. Então, a gente vai aprender as classes de palavras, né? As classes, a gente aprende substantivo, verbo, quais que são as funções dessas palavras dentro do contexto ali da frase, né? Em alpinista, aviador e astronauta, a gente já utiliza tudo isso que a gente já sabe para pegar textos mais complexos e fazer análise sintática, por exemplo. Esse substantivo aqui, dentro dessa frase, né, dessa oração, que função ele tem, né? Ele vai ser sujeito, ele vai ser... O que ele vai ser dentro dessa oração? Então, a gente já utiliza ali as classes gramaticais que a gente aprendeu para fazer correlações dessas palavras dentro do texto. Então, é mais interpretativo. A parte de figuras de linguagem está aqui também, né? Porque é mais para o mundo aí das ideias, então a gente começa a flutuar. Mas para flutuar, tem que ter a base, né? Que é um bom nível de leitura, que é você entender as classes de palavras, que é você construir textos básicos, pelo menos. Interessante. Legal, interessante mesmo. Então, gente, dado tudo isso aqui para vocês, como que funciona o mapa em si? No mapa, você chega lá, o mapa aparece lá, bem-vindo, Samile, bem-vindo, Letícia, né? Tá aí lá o seu nomezinho lá, e daí você aperta lá, iniciar o mapa. E daí o mapa começa a aparecer umas questões para você. Daí essa questão, ela vai testar algumas coisas em vocês, pessoal. Ela vai testar competências, tá? Por exemplo, dentro ali do navegador, existe uma competência lá que se chama, deixa eu lembrar lá, a competência MA33, que é a competência sobre composição e decomposição de números. Quer Tá? que eu Decompor os números. compartilhe aqui a trilha? Eu vou abrir depois aqui. De boa. Mas, então,
né, a gente vai ver ali, como compor e decompor números, por exemplo. E daí vai vir uma questão sobre isso para você. Se acertou a questão, ele vai para a próxima questão. Acertou a questão, ele vai para a próxima, vai testando várias competências. O que são essas competências? Essas competências são as coisas que tem dentro de cada bloco. Então, você chega lá em navegador 3, existem algumas competências ali que você precisa aprender para passar dela. No mapa, o mapa vai testar, ele vai colocar uma questão lá para você de, tal número, como decompor esse número em fatores primos, por exemplo. Né? Tem um número lá. Você vai ter que fazer suas contas ali, fazer o seu MMC, ou seja lá o que for, para você tentar colocar ali o seu conhecimento ali. Se você acertar, ele vai dizer, poxa, essa competência você já sabe, vamos para a próxima. Por que eu estou falando isso, gente? Porque olha aqui, ó, as competências no Alicerce, existem algumas competências essenciais, que são essas que têm as estrelinhas, que são as competências que o mapa mais vai levar em conta. Todas as competências elas são testadas. Hoje eu vi isso, na verdade, eu achava que algumas não eram testadas, na verdade todas elas são. Só que algumas são mais importantes. Eu estava vendo isso porque eu estava lá olhando os resultados de mapa de vocês, e eu estava abrindo as questões de vocês e tinha questões dessas que não são mensuráveis, não são essenciais. Elas aparecem no mapa de vocês, mas elas, tipo assim, elas têm um peso menor, digamos assim. Tá? E daí tem essas não mensuráveis, né? Então, as essenciais são aquelas que são as principais que vão aparecer para você no seu mapa. Se você errar elas, elas já vão dizer que você não sabe aquilo, tá? Então, elas são as competências que a gente avalia no mapa e que norteia vocês na trilha. Então, por exemplo, se você errou lá em uma competência lá em mergulhador, errei lá, por exemplo, como fazer fração irredutível. Errou essa competência lá no mapa, vai acusar para mim aqui. E daí eu sei que é isso que eu tenho que ensinar você nessa sprint. Olha, tal pessoa não sabe fazer uma fração irredutível, reduzir fração. Então, é isso que eu tenho que ensinar para a pessoa, até que ela aprenda, para o próximo mapa ela avançar nesse ponto, nessa competência. Beleza? E a minha pergunta aí, pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? Então, pessoal, vamos para o intervalo. Então, pessoal, estamos de volta, todo mundo preparado. Gente, então, antes de entrar lá, eu quero mostrar para vocês aí as trilhas na prática aqui. Então, deixa eu parar de compartilhar rapidinho e mostrar para vocês aqui as trilhas. Então, a trilha, gente, ela é um PDF aí que a gente acompanha. Sempre quando a gente vai preparar a aula para vocês, a gente está com isso aqui aberto, olhando, tipo assim, eu tenho que dar tal, essa aqui, isso aqui. Então, aqui, ó, essa é a tela que vocês já viram. Isso aqui explicando um pouco sobre as trilhas. Dá um trabalhão. Aqui as trilhas que vocês, a minha explicação para vocês aí, né? As trilhas, os níveis, as competências, tudo isso aqui eu mostrei para vocês ali no link. Daí aqui, ó, a primeira trilha que a gente vê aqui é a de leitura. Então, olha lá, pessoal, trilha de leitura, temos aqui desbravador, olha lá, desbravador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu disse, a trilha do desbravador, ela tem 8 blocos. Tá? O nível, perdão, a trilha de leitura, o nível do desbravador tem 8 blocos. Então, a gente viu aqui. Tá vendo aqui que está aqui no cantinho, ó, o primeiro ano, por exemplo? Não levem muito isso em consideração. Isso aqui, na base curricular, é o que vocês precisam aprender. Mas, como eu disse para vocês, às vezes tem uma competência que a pessoa, às vezes, não entendeu direito. E daí, não quer dizer que a pessoa não saiba ler. Eu estou lá em desbravador, então quer dizer que eu estou no primeiro ano? Não é isso. Quer dizer que tem alguma coisinha ali que você precisa lembrar, talvez. Separação de sílabas, por exemplo, a gente estava fazendo isso na sprint passada. Nas aulas passadas aí com a Lara. Então,
poxa, é uma coisa assim que é importante e a gente tem que aprender em desbravador. Saber Então, às vezes, a gente pode falar. Saber que o R e o R e o SS ficam em sílabas distintas, né? Que o NH e o LH ficam em sílabas iguais. É verdade. importantíssimo isso que o professor Juan está falando, pessoal, porque às vezes... Eles brigam, eles não podem ficar juntos, a menos que você queira ver uma briga acontecendo. Exatamente. Menos que você queira fazer. E aí, olha que interessante. O conceito de dígrafo e essas coisas que a gente viu já está além de desbravador, né? Já está lá na frente. Mas separação silábica é uma coisa que a gente vê no nível desbravador. Então, pessoal, muito importante isso que o professor Juan falou, né? Ai, professora, na sala de aula eu estou no 7º ano e aqui no Alicerce minha trilha deu, sei lá, mergulhador não, navegador, deu que eu estaria no 2º ou no 3º ano. Gente, o Alicerce, ele existe, né? E a função aqui da gente é encontrar lacunas de aprendizagem de vocês. Esse é o nome. Não quer dizer que você tenha aí um desenvolvimento ao ponto de estar no 2º ou no 1º ano, mas significa que durante a sua aprendizagem escolar, alguma coisa você deixou passar desapercebido. O nosso objetivo é identificar que coisa é essa, que competência foi essa que você acabou não entendendo direito, ou não assimilando, ou esquecendo, e retrabalhar ela. Principalmente essas competências iniciais, porque foi como o professor Juan falou, elas são base para vocês entenderem, terem um bom desempenho no colégio e entenderem as competências que vem aí em aviador, em astronauta, né? Então, é só um alerta, é só, em algum momento no seu 2º ano você não entendeu direito o que é isso aqui. Vamos relembrar? Pronto, aí deslancha. Vai lá para frente. Boa, isso mesmo. Então, gente, Lara, me dá um exemplo aí de alguma competência que você trabalhou com os alunos aí. Trabalhei a L42 e a L32. Tá, vamos ver 32? L42. 32 seria... Não, foi 32 não, perdão, peraí, deixa eu lembrar. Cara, pior que essa sprint, eu trabalhei mais escrita, foi a E32 e a E42, desculpa. tá. Mas eu trabalhei uma de astronauta de leitura. Qual? Qual que foi? Lembra? Acho que foi a L125. L125. Tá, vamos guardar esse número aí, pessoal. L125. Mas aqui, não tenho certeza. É melhor olhar de... Aqui, gente, leitura. Depois de desbravador, a gente entra em mochileiro, ó, que muda a corzinha, e o mochileiro, daí, ele equivale a um 3º ano. São coisas de 3º ano. Então, ó, por exemplo, identifica verbos e sentenças, compreende suas funções, né? Tem várias coisas aí. Mochileiro 1, 2, 3 e 4. Depois, navegador, equivale ao 4º ano. Nós temos aí navegador 1, 2, 3 e 4 também. Por exemplo, aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Reconhece palavras derivadas com os sufixos, né? E daí fala alguns sufixos aqui. Interessante. Mergulhador, né? 5º ano aí, ó. Equivalente ao 5º ano. Identifica pronomes possessivos, demonstrativos e compreende suas funções. Vimos Sprint pronomes passada, da né? sprint passada, foi. Sprint passada. Essa aí foi a competência da sprint passada. A competência, exatamente. Alpinista, 1, 2, 3 e 4 também, equivale ao 6º ano. Leitura, equivale ao 7º ano. Leitura não, aviador, equivale ao 7º ano. Aviador 1, 2, 3 e 4 também. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui de aviador, por exemplo. Aqui, ó. Identifica os textos lidos, períodos compostos nos quais suas duas orações são conectadas por vírgula ou por conjunções que expressem soma de sentido e oposições de sentido, mas, porém. Então, é uma das competências, L102 aí, por exemplo. E astronauta aí, a queridinha de todos. Eu não queria dizer nada assim, gente, mas já adiantando, temos mais um astronauta aí na nossa turma agora, ok? Em matemática? Não, leitura. Ah, sim, temos. Temos. Parelha aí. Fazer par com o Henrique Queiroz. Fazer par com o Henrique Queiroz agora. Bicho, meu parceiro agora, hein, bicho. Então, astronauta aqui, gente, qual que você tinha falado?
125. Eu estou na dúvida se foi uma competência que eu ia colocar e acabou não dando tempo de colocar, ou se realmente deu tempo. Vamos ver. Você reconhece o 125. efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e Não, morfossintáticos? 125. É astronauta 5, tá aí. Então, aqui, ó, reconhece o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos? Então não é essa não. Não é essa não. Bota na escrita aí, que eu não lembro mais não. Tá. Eu já qualquer estou com as jeito- competências da Sprint 16. Eu já estava pensando na Sprint 16. Estou pensando na Sprint 16. Mas, de qualquer Vai. forma, gente, ó, o astronauta aqui, ele equivale ao 8º e ao 9º ano, ok? Então, tem bastante coisa aí. É bem profunda essa parte do astronauta. Por isso que, geralmente, quem está em Demais. astronauta demora muito para terminar o mapa. Demais. Agora, na de escrita, eu tenho certeza. É a E32, a E42 e a E62, porque é tudo no Ok. 2. No 2. E32, É. gente, de escrita, navegador 2, ok? Respeita convenções ortográficas, incluindo algumas palavras com correspondência irregular. É isso? É isso. É isso. Quando a gente começou a ver ali, convenções ortográficas, incluindo algumas palavras com correspondência irregular. Quando a gente vê palavras compostas com hífen, pessoal, quando a gente vê essas palavras aí com os dígrafos, né? Aí a gente vê um pouco sobre isso. Legal. A Qual mais? 42 é mais específica para acentuação, eu acho. 42. Respeita pelo menos as seguintes convenções ortográficas. Use diferentes regras de acentuação e sinais de pontuação, além de grafia correta de palavras de menor utilização. Então, Sim. acentuação, né? É. Diferentes regras de acentuação. Lembrei uma que estava em leitura, ó. Era uma de navegador, gente, que era sobre... Tinha uma de mochileiro, que era para monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, e uma de navegador, que era oxítono, paroxítono e proparoxítono. Legal. Vimos também. Então, acho que é isso. Ó, de escrita também vai até astronauta. Gente, astronauta também, na escrita, vai só até o 4, tá? E daí chegamos aqui na matemática, né? Matemática, acho que eu já expliquei para vocês, ela além de ser dividida em blocos, ela também é dividida em áreas, né? Então, ó, número e álgebra, geometria e grandezas, e estatística e probabilidade, ok? Então, geralmente, a gente sempre trabalha com essas 3 coisas durante a sprint aí, com vocês. Por exemplo, a sprint passada, a gente trabalhou parte de álgebra e número, ali, expressões numéricas e tal. Parte de geometria a gente trabalhou bem pouco, mas no sentido de simetria. E na estatística e probabilidade a gente trabalhou com gráficos. Vê que a gente trabalhou as 3 competências, as 3 áreas aí durante a sprint. Então, é sempre necessário a gente usar um pouco disso. Então, como eu disse aqui para vocês, ó, por exemplo, desbravador 1. Se a pessoa acabou de começar aí, gente, né? O que ela tem que aprender? Isso, ela precisa reconhecer os números e os seus usos no cotidiano. Ou MA2, compara quantidades até 10, sem contar. A pessoa olha assim e fala, isso aqui é... Nossa, tem bastante, aproximadamente 10. Né? Então, né, quando é criança, a pessoa ela está só tentando entender que ó, isso aqui é muito, isso aqui é pouco. Né? Ela tem 3 bolinhas na mão, ela fala, isso aqui é pouco. Tem 10 bolinhas na mão, ela fala, nossa, eu tô cheio das bolinhas, entende? Até hoje, gente, tem gente que, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, eu fui perguntar para minha, pergunto, né, para qualquer pessoa da minha família que é lerda, né, lesada. Tem quantas pessoas ali dentro da sala? Ai, muita gente, muito, tem umas 30. Aí quando você vai contar, tem 60. Você pode ter o dobro do chute da pessoa. Como assim? Uma coisa engraçada de fazer com criança em relação a isso, é você pegar assim, ó, pega 10 moedas de 5 centavos, dá na mão da criança. A criança vai ficar, nossa, meu Deus, quanto dinheiro. Tira, dá uma de 50 centavos para ela. Ela vai ficar, não, eu quero aquelas 5 de 10. Ela não vai entender que é a mesma coisa. Né? Os dois são 50 centavos, eu quero aquelas de 5 centavos, porque ela vê a quantidade. Entendeu? Então, eu vi no Instagram, gente, esse negócio. A menina feliz tinha uma cédula de R$100. Aí o tio dela chega e fala assim, princesa,
Vamos trocar. Titio te dá 5 cédulas aqui, ó, de 2. E tu me Meu dá Deus. essa aí que tu tem, ó. É a menina. Claro! Aí troca, e aí fica super feliz. Aí o tio, né? Ali trolando a menina, fala assim: agora vai mostrar pro papai, vai, que tu trocou, que tu ganhou, foi dinheiro. Aí ela vai. Aí o pai dela. Ih, travou. Bem no final da história. Tá curioso agora. Nossa, travou bem no finalzinho da história. Voltou, Voltei. voltou. E o pai dela fez o quê? Aí o pai, pô, cara, tu não tem vergonha, não? É uma criança, cara, como é que tu faz isso? Que enganando a menina. Quem disse que ela queria destrocar? Não, eu quero Não, 5, eu não quero essas quero 5 uma. aqui. Exatamente. Muito bom. Então, isso aí, né, é uma competência para crianças, né? Depois o negócio vai ficando mais embaixo aí, né? Então, a desbravador ele é equivalente a primeiro e segundo ano, né? Ó, por exemplo, de geometria, reconhece, compara e nomeia figuras planas. Nome de figuras planas. A gente viu isso na sprint passada, né? De probabilidade estatística aqui, ó, compreende e organiza informações, de pesquisas com até 20 elementos, em tabelas simples, gráfico de colunas simples, barras, então, exemplos aí de coisas que a gente vê em desbravador. Mochileiro equivalente a terceiro ano. Deixa eu ver uma competência de mochileiro aí que é legal que a gente vê aqui, ó. Compara áreas com superposições, utiliza fatos básicos da multiplicação, resolve problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, isso aqui é interessante. Então, temos várias coisas aí. Navegador 4 equivale... navegador 4. Navegador equivale ao quarto ano, ok? Tem 4 blocos aí também. Por exemplo, aqui é o navegador 1. Utiliza a composição e decomposição para mostrar que todo número natural pode ser escrito por meio de adição ou da multiplicação, ok? Aqui, ó, extrai informações de gráficos e observa suas propriedades. Então, extrair informações de gráfico, olha aí, a gente trabalhou com um pouco disso nesse sprint aí também. Matemática mergulhador, quinto ano, equivale a quinto ano. Alpinista equivale a sexto ano. Deixa eu pegar aqui, ó, gente, de alpinista 3, ó. Compreende e utiliza sinais de associação, ó, parênteses, colchetes e chaves, para estabelecer ordem de prioridade entre operações numa expressão numérica. A gente fez isso nessa sprint, a gente trabalhou com sinais de associação. Outra coisa aqui, ó, aqui, ó, MA61. Representa conjuntos matematicamente e entende sua simbologia. Olha lá, ó, simbologia de pertencimento, intervalos, etc. Então, a gente trabalhou também com conjuntos nessa sprint. E daí temos aviadores. Formulamos frases, né? Uhum. Formulamos frases só com símbolos matemáticos. Que isso? Aviador, sétimo ano. E daí astronauta equivale ao oitavo e o nono ano também de matemática. Olha o A gente MDC também... ali. Cadê? Em Apareceu? aviador. Primeira competência do aviador. Bloco 1 do aviador. MDC. Cadê? Ah, lá, ó, determina o máximo divisor comum, MDC. E, ó, M69, daí determina o mínimo múltiplo comum. Coisa que a gente viu na sprint passada também. Bem importante, gente, bem importante mesmo. Compreende e aplica o conceito de regra de 3. Aviador tem umas coisas bem legais, gente. E daí aqui em astronauta a gente começa a ver a álgebra mesmo, ok? Né? A gente começa a ver mais coisas aí, por exemplo, cadê aqui mais uma lá? Soluciona sistema de equação de primeiro grau, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, para geometria aí, né? Estatística, ó, calcula medidas de tendência central, média, mediana, moda. Interessante aí. De inglês, né, também tem as nossas nossos níveis aí também, né? A gente não trabalha inglês aqui no Universidade TV,
E a gente também Mas tem a alguns nossa... coletivos que trabalham, né? Tem alguns coletivos que trabalham. Presenciais, pessoal. Não sei se não online. Online também. Na terça e na quinta é aula de inglês no online. Eu lembro que a primeira aula, teste do Alicerce TV, foi de inglês, inclusive. Ah, é verdade, tinha aula de inglês no Alicerce TV antes. Tem razão. E daí temos habilidades para a vida, que também tem uma trilha. Não é mais essa trilha aqui, é uma trilha um pouquinho diferente, mas também tem trilha, só que daí ela não é separada por bloco, por nível, porque habilidade para a vida é algo mais abstrato, né? Não é tanto tipo assim, eu preciso aprender isso para saber isso, né? Às vezes eu posso saber, tipo, por exemplo, vamos pegar uma coisa lá na frente, ó. Eu posso saber usar minha expressão corporal para facilitar a minha comunicação, né? Mexer, gesticular os braços e tudo mais, mas eu posso também ter uma coisa lá do começo, lá que eu não sei. Por exemplo, eu não sei reconhecer as emoções que eu sinto. Né? Então, posso ter essa divergência entre habilidades para a vida. Então, por isso que a gente não tem um segmento certinho de habilidade para a vida, a gente trabalha algumas habilidades para a vida que a gente vê que são necessárias durante a nossa sprint. Elas se relacionam de forma mais fluida, né, pessoal? Não tem tanta hierarquia entre essas competências. Bem isso. Então, vamos voltar para o slide aqui. Então, aqui, ó, expliquei para vocês que o nível aí, a trilha é o nome da nossa área, né? A leitura, por exemplo. O nível é o desbravador. E os blocos aí são as divisões aí dentro de cada nível. Né? Na matemática, a gente é dividido por tópicos aí. Mostrei isso. Mostrei aqui como são as competências, né? A gente viu as competências ali, por exemplo, de leitura, competência de matemática e a pergunta hoje é mais impactante, eu acho. Vocês estão preparados para saber os seus resultados? Estamos! Nunca fiquei tanto preparado. Não falei tudo errado, mas tá bom. Nunca estive tão preparado. Muito bom. Isso. Então, vamos lá. Vamos ver o avanço de vocês no mapa, pessoal. Vamos ver como foi esse mapa aí. Trouxe bastante detalhes para vocês hoje. Então, nós vamos fazer a devolutiva do mapa, ok? Como sempre, a gente vai para uma sala, a gente vai chamando vocês daí um a um, né? Porque a gente quer conversar, até para não explanar resultados de mapa uns para os outros, e também para não constranger ninguém caso tenha algo de errado, nem tipo, para não ficar competição, né? Eu estou lá na frente, você está aqui atrás, não sei o que, nada disso. Então, a gente vai fazer individualmente, ok? Enquanto isso, gente, enquanto a gente vai fazendo a devolutiva do mapa, vai chamando vocês, eu vou pedir encarecidamente para vocês o seguinte, que vocês... Opa, não é Gartic não, gente, não vou jogar Gartic hoje, não. Que é isso? Que é isso? Vocês vão anotar as ideias que vocês têm para o tema de descoberta, ok? Amanhã a gente vai decidir os temas e hoje vocês vão fazer a anotação, mas muito fácil só anotar. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão conversar entre si. Pô, eu tenho uma ideia assim, eu tenho outra ideia tal, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Vocês podem, inclusive, pensar não só na ideia do tema, mas no projeto. Pô, final da sprint, a gente podia fazer tal projeto, a gente podia, sei lá, montar um foguete, a gente podia fazer uma competição, quem ganhasse levava um livro, levava não sei o quê. Então, vocês podem decidir, inclusive, isso. Decidir no sentido de conversar e ter ideias, fazer um brainstorm. Depois de vocês... já vou avisando. Pode continuar. Pode falar, pode continuar. Pode falar. Vai, avisa. Culinária em primeiro lugar. Eu quero fazer culinária toda sexta. Legal, eu tenho bastante conteúdo para esse tema, porque eu dei já essa aula na minha alta turma, é legal. Olha, amanhã, que é sexta-feira, eu vou mostrar para vocês os temas e os subtemas que a gente pode explorar nas aulas de descoberta, para vocês ampliarem o leque. Tenho a mesma sugestão. Então, gente, depois de vocês anotarem as ideias de vocês, a gente vai entrar nesse site aqui, Mentimeter, e daí eu vou mostrar para vocês como que usa, que daí a gente vai fazer um jogo com todas as palavras de vocês, né? Com o brainstorm, com todas as palavras que vocês, todos os temas que vocês decidirem, a gente vai colocar nesse brainstorm, e ele vai virar um apanhadão de palavras aí, vai ficar bem legal para a gente usar aí
para a gente olhar as nossas ideias. Então, a princípio, gente, conversem, anotem as ideias que vocês tiverem, pode ser qualquer ideia, brainstorm é assim, gente. A ideia que vier na cabeça a gente coloca, e depois a gente faz esse apanhadão aí e coloca no Mentimeter, ok? Enquanto isso, nós Vamos para ser outra democráticos? sala. Vocês que saibam. Na verdade, não façam votação agora, só deem ideias, tá? Inclusive a para votação projetos. é amanhã. A votação vai ser amanhã daí. Aí, ó, culinária. Quem quer culinária aí, ó? Ah, na verdade, né? Não é pra ser democrático, não. Samile colocou decomposição de corpos, tá certo? Aí, ó. A Letícia quer Jesus. culinária, aí sim. Culinária, legal. Anotem, gente. Anotem aí as Olha, ideias se de for vocês. culinária, Caio, sugere a gente fazer café. Acho que a Samile entra aí no Daqui a bonde. pouco, família, caso Vai. criminal. É minha avó, ela Boa. tá Mas é na... verdade. Não, mas é violência, mas não pode. É um programa livre que passa É na televisão. A verdade. gente não pode passar caso criminal e fotos de pessoas mortas. Cara, se vocês escolherem qualquer coisa no âmbito do direito, eu agradeço muito, Aí, ó. porque 3 vai pessoas querem facilitar culinária, ó. demais. Ah, Mas nossa, vamos para a Eu vou deixar devolutiva só- dos mapas. Eu vou Professor, deixar só a Lara. Vou deixar só a Lara, se for algo nesse tipo. Professor? Só você fazer. Oi, professor, Nicolas. Diga. pode ser anatomia marinha? Anatomia, De Maria, pode. peixes. Anota Caraca, aí. hein? Anota Por aí. que que o golfinho vai mais rápido que, sei lá, que outro uma bicho? lâmpada. Uma lâmpada? Eu tava Saber pensando em como outro é o bicho. A luz corpo de de uma... um peixe. Não, esquece. Não querendo ser democrático, mas sendo democrático, tem... Revoltas tem nativistas. Também gostaria de termos nazistas históricos. ali. Pessoal, então vamos lá. Nativista. Enquanto vocês Não decidem querendo aí. ser democrático, mas sendo democrático, tem 3 pessoas querendo culinária. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos desse- começar essa Vamos devolutiva. conversando aí que a gente vai lá. E eu vou começar. Deixa eu só ver quem que vai começar aqui, gente. Eu posso abrir. Voltamos, galerinha. Voltamos, finalmente. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, acredito que vocês conversaram bastante aí sobre a descoberta. Amanhã a gente brinca aí um pouquinho para fazer bem as votações e ver qual tema de fato a gente vai escolher. Professor, tem como me mostrar de novo para eu adotar aqui, para mostrar para o meu pai? No final da aula? Eu mando a foto para você. Pode ser? A coordenação, Nicolas, ele faz compilado dos acompanhamentos Pode dos ser. alunos e manda. Viu? Daí, A também coordenação manda. Uhum. eles vão mandar o Ok. resultado. Beleza? Fechou. Gente, vamos fazer uma retrospectiva aí. Eu quero perguntar aí para vocês. Vocês gostaram do resultado de mapa de vocês? E aí? Gostaram, mais ou menos? Amei. Como é que foi? Camila, mais ou menos. Tô balançando a cabeça, tipo, mais ou menos, mais ou menos. Estou satisfeito. Satisfeito, muito bom. Isso aí, gente. Então,
Eu espero muito que vocês vão muito melhor na próxima sprint. Eu gostei também dos resultados. Esperava resultados melhores, mas ainda assim, ninguém retrocedeu, ninguém né, foi mal, assim. Eu acho que foi todo mundo bem. Teve algumas questões que a gente analisou para vocês, mas, no geral, foi todo mundo muito bom. Então, hoje, pessoal, nós conhecemos as trilhas do Alicerce e fizemos a devolutiva do mapa, ok? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. Tudo tranquilo? Pessoal de casa, se Tudo. ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicerceedu, que a gente pode responder vocês, ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês, gente. Nos vemos na nossa próxima aula, que é amanhã. Aula bem legal aí de descoberta. Projeto de vida descoberta. Boa.